Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. O Vasco ontem consegue fazer uma boa partida contra a equipe do Botafogo. O Vasco ontem, pela Copa do Brasil, conseguiu, pelo menos, apresentar esse bom futebol, não ter um resultado tão ruim, né, quanto a gente vinha tendo contra as equipes do Juventude, contra a equipe do Corinthians. Então ontem o Vasco ele consegue, de certa forma, apresentar um futebol simples, um futebol efetivo. O Vasco sem a bola conseguiu exercer a marcação muitas vezes contra o Botafogo. Após ali o gol que o Vasco sofre, e aí ao meu ver é um erro do Hugo Moura e é um erro do Léo Jardim. O Léo Jardim é um excelente goleiro, é o goleiro mais bem pago do Brasil, e por conta disso, por ser o goleiro mais bem pago do Brasil, eu achei que ele não poderia tomar o gol da forma como ele tomou. A meu ver, ele foi surpreendido, ele estava mal posicionado nesse lance. Tanto é que a bola não foi no ângulo, não foi numa altura muito além do que ele poderia ali, pela estatura dele, defender. Mas ele estava mal posicionado porque talvez ele não esperasse que o Arthur Cabral fosse fazer e ter a liberdade que ele teve, né? Nem o Alex Telles, nem o Arthur Cabral. Ele não esperava que eles tivessem essa liberdade toda para fazer essa jogada. E é falha do Hugo Moura porque ele não pressionou o Arthur Cabral. Então, entra esse momento, né? O Hugo Moura, o Fernando Diniz falou isso muito na coletiva, que ele não erra com ele. É uma mentira, o Hugo Moura erra diversas vezes. Porém, a gente pode botar aí um erro nesse jogo, e um erro nesse jogo culminou num gol. Então esse é um principal problema dessa questão do Hugo Moura e outros jogadores do Vasco da Gama. Os erros dos jogadores do Vasco da Gama terminam em gols. E para você recuperar esses gols sofridos, realmente o ataque tem que fazer muito mais esforço, ele tem que realmente elaborar muito mais jogadas para conseguir neutralizar esse marcador negativo que o Vasco basicamente já começa, né? Toda partida o Vasco, basicamente tirando o 6-0 contra tirando os jogos principais, né? O 6-0 contra o Santos, o 3-1 contra o São Paulo, o 3-0 contra o Fortaleza. Basicamente o Vasco já começa com um gol sofrido, porque a zaga, infelizmente, é uma tristeza. Então, ao meu ver, o erro ali, esse erro no jogo contra o Botafogo. Mas após esse gol sofrido, o Vasco entende como está sendo a partida. Me surpreendeu a escalação do Ancelotti. Eu achei que ele não iria com dois centroavantes, tá? Então o Vasco ele precisava ganhar no meio de campo, ele entendeu isso. Então, a partir desse gol, a gente começa a perceber as ações do Jair e do Calma Barros. Eles fizeram uma partida excepcional. Muita gente botou o Jair como o melhor da partida. Eu, sinceramente, eu coloco o Calma Barros como o melhor da partida. Ele, pra mim, foi uma grata surpresa. Eu já sabia que ele vinha jogando bem pelo América Mineiro, mas eu não esperava uma partida como a que ele fez contra o Botafogo. Ele ainda é um garoto e ele jogou como se ele tivesse a idade do Jair. Um jogador seguro, um jogador que estava em todo lado do campo. Ele se apresentava para receber passe, ele voltava para marcar. Ele, de fato, tanto é que ele saiu extenuado, né? Ele saiu com câimbras na partida, porque ele, de fato, fez uma partida de luxo. Fazia muito tempo que eu não vi um volante jogar o que ele jogou, com as características que um volante deveria ter, né? Que é justamente um bom passe, fazer esse intermeio, fazer essa ligação da defesa para o ataque. Então, para mim, o Cauã Barros, para mim, foi o melhor da partida, e seguindo do Jair. O Jair também fez uma partidaça, principalmente no carrinho do Daronco, né? Para mim, foi uma das melhores jogadas do Jair, além do gol. Mas o Jair também, a qualidade de passe do Jair, deixando aqui a brincadeira de lado, a qualidade de passe do Jair é sensacional. Ele agrega muito para essa saída de bola do Vasco, e tendo o Cauã Barros ao lado, que é um garoto que tá tendo muito esse desenvolvimento no passe. Então eu acho que o Vasco ele conseguiu achar uma dupla de volantes boa, o que dá uma dor de cabeça boa pro Fernando Diniz, porque o Tietê também é um volante que joga muito bem. É um volante que tem sido destaque nessa equipe do Vasco, é um volante que faz gol, é um volante que de fato é muito bom. Então o Fernando Diniz vai ter essa dúvida positiva aí. Quem ele vai ter que tirar, quem ele vai ter que botar, né? Que momento ele coloca o Tietê, que momento ele coloca o Calma Barros, que momento ele coloca o Jair, porque de fato esses três volantes, para mim, no Vasco da Gama, eles têm o potencial de titulares tranquilamente, sem problema algum.
A parte negativa que eu achei na partida foi a questão do Coutinho cansar mais rápido. Eu entendo que ele cansou porque ele teve que voltar algumas vezes, ele estava muito entregue ao jogo. Isso foi um lado muito positivo. Ele driblando, ele iniciando jogadas, isso foi muito bom. Eu não concordei, e aí entra essa questão, né? Eu achava que ele conseguiria durar mais tempo em campo. E ele durando mais tempo em campo, eu achei que o Verratti precisaria sair. Porque naquele momento do jogo, quando o David, né? David, não sei. O Ancelotti, ele coloca o Savarino, o Vasco ele perde meio campo. O Vasco ali ele teve mais dificuldade para fazer a marcação com o Savarino em campo. Então, nesse momento, eu achei que valeria a pena tirar o Verratti, colocar o David, né? A gente coloca o David e coloca o Andrés para fazer ter mais força física e mais força de marcação, já que o Nuno e o Ryan estavam mais cansados, então sairia um de qualquer forma. Mas eu achei que o Coutinho iria permanecer e colocaria então o DVD no lugar do Verratti. Isso não aconteceu. O Verratti continuou, o Coutinho saiu por cansaço e o Nuno também. Então entrou o DVD e o Andrés e o Ryan acabou fazendo essa função de estar ali, né, mais próximo à área. Depois entrou o Estrela, que quase faz uma tragédia na hora que ele perde a bola ali no final do jogo, dá o contra-ataque ao Botafogo. Óbvio, não é uma questão de falta de habilidade, não é uma questão por querer, mas ele precisa entrar mais ligado no jogo. Ele não pode perder a bola aonde ele perdeu, dando aquela chance de contra-ataque ao Botafogo. Se o Botafogo é um pouco mais eficiente ali, ia ser 2-1 tranquilo. E o Vasco não ia conseguir fazer o 2-2. Então, sairia com uma derrota em São Januário. Então é só ele ligar um pouquinho mais o alerta dele, porque esses jogos são muito decisivos e não tem como ele errar um passe no campo de defesa do Vasco. Não tem como. E a partida do time, ela foi muito eficiente. E eu passo principalmente essa atenção pelos volantes, porque se você for ver, a gente não tá tendo aqui uma crítica ao Puma. Dificilmente você vê uma crítica ao Puma Rodrigues, que é o jogador talvez pior defensivamente, mas o Cauã Barros ele estava tão bem na partida que nem o Puma comprometeu. Que nem o Puma conseguiu comprometer. Né? Então o Cauã ele fechou muito bem aquele espaço. Assim, por isso que eu digo que ele foi o melhor na partida, porque ele conseguiu fazer com que o Puma não fosse tão ruim defensivamente. Ele continua sendo ruim defensivamente, mas ele conseguiu mascarar os erros do Puma Rodrigues na partida, porque ele estava ali fechando o espaço. Então, também o Hugo Moura conseguiu fazer uma boa partida, o Lucas Freitas também conseguiram fazer uma partida aí, para mim uma partida nota 6, né? Não comprometeram tanto além do gol, né, que o Hugo Moura cede ali ao Arthur Cabral e o Léo Jardim também, mas fora isso, eu achei que foi uma partida razoável pro nível de jogador que eles são. Tá? A gente não pode exigir que o Vasco tenha um nível de atuação de Hugo Moura e do Freitas absurdo, porque eles não são esse tipo de jogador. São jogadores comuns, medianos para ok, entendeu? Então não tem como a gente exigir muito. Mas o Vasco faz uma boa partida, finalmente, é um bom sinal, né? A gente espera que isso se mantenha. O problema todo do Vasco é esse. O Vasco ele vem, faz uma boa partida, e depois vem 2, 3 partidas que o Vasco joga absolutamente nada, aí vem, faz uma boa partida e depois joga absolutamente nada. A gente espera que isso possa se repetir contra o Sport. Que a forma de jogar do Vasco possa se repetir contra o Sport. A gente está tendo aí os reforços, então o Robert Renan deve ser relacionado para o jogo contra o Sport. O Matheus França, que é um jogador que eu não falei no vídeo passado, acabei me esquecendo, mas o Matheus França ele também deve ser relacionado para o jogo contra o Sport. É bom ver como é que tá o físico dele, mas pelo menos eu acho que 30 minutos ele consegue jogar. Então é um jogador que vai conseguir, a meu ver, ele vem para ser reserva do Verratti e ali substituir o Coutinho em certo momento, quando o Coutinho cansar, mas é um cara que dá um aspecto móvel ao Vasco da Gama, que pode melhorar muito isso. Então, o Vasco não iniciar, por exemplo, com o Verratti e botar o Matheus França como falso 9, para mim é totalmente cabível, para mim é possível que o Vasco faça isso e tenha uma mobilidade muito grande. Tudo agora é questão de treinamento. Robert Renan, ele precisa entrar nessa zaga, tá? Ele tem uma qualidade de passe muito melhor do que o Lucas Freitas, apesar de eu achar que o Lucas Freitas não é um zagueiro horroroso. Ele é um bom zagueiro para ser reserva, tá? Então, assim, o Robert Renan tem que vir. A gente já tem a confirmação do Carlos Cuesta, que é jogador do Vasco.
Então, o quanto antes o Carlos conseguir vir para assumir essa titularidade na zaga no lugar do Hugo Moura, ela é fundamental. O Sport ele vai vir com tudo, ele precisa vir com tudo contra o Vasco da Gama. E talvez essa seja a nossa esperança. Que o Sport ele venha de fato com tudo, com o peito aberto. E as equipes que vieram de peito aberto contra o Vasco, elas tomaram muitos gols. Né? Então essa é uma característica dos times do Fernando Diniz. Pelo menos esse Vasco do Fernando Diniz é essa característica. O time que veio de peito aberto, que foi o Fortaleza, que foi o São Paulo, que foi o Santos, todos eles que vieram atacando muito o Vasco, eles tomaram muitos gols, porque o Vasco conseguiu neutralizar esse ataque e conseguiu chegar aos gols de uma maneira de superioridade numérica, que é uma forma que o Diniz gosta de estabelecer na partida, né? Ele superar numericamente uma área do campo, além da mobilidade, principalmente contra o jogo contra o Santos, que o Vasco conseguiu ter uma mobilidade muito boa. Né? E isso passa, principalmente, a meu ver, pelos pés do Felipe Coutinho. Se o Felipe Coutinho estiver bem, o Vasco provavelmente vai fazer uma partida boa. É muito difícil que o Vasco não faça uma partida boa se o Felipe Coutinho não estiver bem. Tá? Então ele precisa estar bem para o Vasco ter essa boa partida. Claro, Nuno estando bem, Coutinho estando bem, Ryan, aí a gente viu o que aconteceu contra o Santos. Né? Quando todo mundo está bem, acontece um jogo de exceção como esse. Então assim, a gente precisa muito do Coutinho contra o Sport. Tá? Eu não sei como vai ser a questão do PH, ele sentiu, né? Então a gente fica aí torcendo para que realmente não seja nada, que ele consiga voltar contra o Sport, que ele consiga recuperar muscularmente, né? Para a gente não ter o Puma Rodrigues na lateral direita. Eu ainda acho que, mesmo com o Calma Barros fazendo uma excelente partida, não é possível arriscar o Puma tantas vezes na lateral, porque ele não consegue. E isso pode acontecer até uma loucura do Diniz. Dependendo de como o Carlos Cuesta chegar, Carlos Cuesta entra como zagueiro e o Hugo Moura vai para a lateral direita. Não me surpreenderia se ele fizesse isso, pela questão da insegurança do Puma Rodrigues. Não me surpreenderia se o Diniz fizer isso, tá? Ou ainda pior, colocar o Hugo Moura de zagueiro e o Carlos Cuesta de lateral direito. Eu não me surpreendo, tá? Eu não me surpreendo com mais nada que o Diniz possa fazer. Mas enfim, o Vasco teve uma ótima partida, o bom é isso. A gente está aí na espera apenas do Nathan Silva, que possa vir, né? Alguns jornalistas dizem que o Pumas aceitou a proposta. Eu vejo muita gente falando, é um absurdo o Nathan Silva vir valendo 1 milhão. E a gente tem que entender o cenário do Vasco. O cenário do Vasco é um cenário de desespero. É um cenário que você tem que convencer o jogador a vir. Tá? O Nathan Silva ele é um bom zagueiro, tá? Ele não é nada absurdo. Porém, o Carlos Cuesta e o Nathan Silva, perto do Hugo Moura, eles viram o Maldini. Então a gente tem que entender isso, que o Vasco ele não tem zagueiro. O Vasco ele não tem, além de oferecer um alto salário, como barganhar. Se chegar um outro clube batendo 7 milhões ali pro Pumas, o Pumas vai vender para esse clube, gente. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. O Vasco está conseguindo trazer jogadores razoáveis, bons jogadores, né? Jogadores que vão conseguir levar um padrão desse time do Vasco, porque ele está oferecendo um salário mais alto. E, infelizmente, essa é a realidade do clube. Tá? O Vasco não tem como chegar e comprar o Matheus França, por exemplo. O Vasco não tem dinheiro para isso, para comprar um jogador da Premier League, né? E o Vasco, obviamente, ele vai parcelar os valores. Todo clube parcela os valores, né? O Flamengo, que é o time mais rico do Brasil, ele parcela jogador, ele não compra à vista, é muito difícil. Tá? Então, a não ser que seja uma transação direta, uma transação muito barata, mas fora isso, o Flamengo também parcela, então o Vasco também vai parcelar. Mas o Nathan Silva vindo, eu acho uma boa aquisição para você formar ali um elenco de zaga, para você ter uma zaga, pelo menos ali, um titular e um reserva imediato. Então você tendo Carlos Cuesta, Nathan Silva, o Robert Renan e o Lucas Freitas, você tem pelo menos 4 zagueiros ali. Você tem 4 zagueiros de uma qualidade ok para boa, né? Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Tudo no Vasco é complicado. O Vasco também conseguiu aí um outro jogador, né, do futebol argentino. A gente não sabe se ele vem para base, né, vem para o sub-20 ou se vem para o time titular. Mas teve um ponto positivo ontem, a volta do Estrela. Né, então temos o Matheus França, temos o Coutinho, o Nuno. Então esses jogadores já conseguem, a meu ver, o Vasco já consegue ter um plantel um pouco melhor do que ele vinha apresentando, e o Diniz consegue ter mais opções,
né, com o Andréas também. Então o Vasco ele consegue ter mais opções ali de substituição, que o Vasco não possa perder tanto na qualidade. Então sai o Nuno, entra o David. Então, óbvio, o Nuno ele é muito mais técnico que o David, mas o David é muito mais físico do que o Nuno. Né? Sai o Ryan, entra o Andréas. A gente não viu ainda muita coisa do Andréas, mas o Andréas é um cara de muita força física e velocidade. Então, assim, não sei se ele... eu acho que ele é um pouco mais rápido que o Ryan, mas o Ryan tem um chute aparentemente melhor do que o Andréas. Né? Então a gente tem o Coutinho, o Matheus França, aí a gente não sabe que o Matheus França ele pode jogar em diversas áreas. Então ele pode jogar no lugar do Nuno, ele pode jogar no lugar do Ryan, ele pode jogar no lugar do Verratti, pode jogar no lugar do Coutinho. Então é um jogador muito polivalente no meio de campo. Isso é um ponto positivo, porque Coutinho 33 anos, Verratti 36, se não me engano. Então assim, são jogadores que já têm uma idade um pouquinho mais avançada, que vai precisar de substituição. Então o garoto entra para suprir aquele presente momento. Se ele entrar no lugar do Verratti, o Coutinho cansar, entra o Estrela. Então a gente vai moldando, o Diniz consegue moldar esse time do Vasco de uma forma mais satisfatória que a gente espera. E obviamente a gente espera uma vitória contra o Sport, que é muito necessário. A gente segura um adversário direto da briga contra o rebaixamento. E obviamente o Vasco vai se afastando dessa zona da confusão. Então a gente torce para que o Vasco consiga jogar bem contra o Sport. Quando chegar mais lá pra frente, a gente faz outro vídeo aqui para vocês falando mais sobre o pré-jogo do Sport, tá bom? Mas a avaliação da Copa do Brasil é uma avaliação positiva. Claro, o ideal seria a vitória contra o Botafogo, o ideal seria que o Vasco tivesse ganho a partida e com uma certa vantagem para o jogo contra o Botafogo. Lá vai ser muito difícil uma partida, porém, o Vasco é um time que gosta de jogar com a bola. E sendo um time que gosta de jogar com a bola, se ele treinar um pouco ali, né, se o Botafogo também deixar, né, se a gente conseguir fazer com que o Vasco entenda a movimentação da bola no campo de gramado sintético, né, a gente consegue talvez desenvolver um futebol ainda melhor do que em São Januário. O Vasco tem retrospecto positivo no Engenhão, então a gente fica nessa esperança, obviamente bem lá pra frente depois da data FIFA, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Diz aí pra mim o que você achou desse jogo do Vasco da Gama, como o Vasco da Gama jogou, se você gostou, se não jogou, quem foi o destaque pra você nessa partida, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, sempre Vasco.